Ótimo, ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e veremos os capítulos 14, 15 e 16 da obra Coisas da Vida, certo? Abra o livro na página 66 para que nós possamos começar a analisar os capítulos, certo? Então, no capítulo 14 será feita a continuação da ação de Pilar e Fernanda. Qual é essa ação? O que elas conversam? Vamos recapitular o capítulo 13, o final do capítulo 13. Durante a festa, na cozinha, Pilar e Fernanda conversam sobre a mãe, certo? E Pilar diz que elas devem ir buscar a Letícia, que ela deve participar da festa, certo? Então, no capítulo 14, nós veremos as duas indo buscar Letícia, certo? E elas vão se deparar com Letícia na sala escura, certo? E fazendo um trabalho, uma tradução, certo? Então, nós vamos perceber que elas irão tentar convencê-la a ir para a festa, certo? Então, vamos ler o capítulo 14, quando a solidão fecha a porta, página 66. Pilar e Fernanda encontraram Letícia sentada no sofá da sala às escuras, acesa apenas a luzinha azulada de um pequeno abajur. Com os óculos de aro redondo equilibrados na ponta do nariz, fazia anotações nos cantos de um punhado de folhas digitadas. Letícia sorriu para as duas e, olhando-as, perguntou: "Vocês não deviam estar na festa?" Pilar e Fernanda trocaram um rápido olhar. "Engraçado, nós íamos lhe fazer a mesma pergunta", disse Pilar, achegando-se a ela. A Nanda não te disse que... Desculpas, querida, você sabe que são apenas desculpas." "Infelizmente não são não, Pilar. Eu tenho que entregar essa tradução amanhã de manhã." Exibiu o punhado de folhas que tinha nas mãos para a cunhada. "Nós duas sabemos que você poderia perfeitamente fazer isso mais tarde, não sabemos?" "Eu gostaria que isso fosse verdade, querida. Mas você não vai à festa de seu filho. É aniversário dele. Não será o primeiro e muito menos o último." Letícia procurou demonstrar indiferença. Não será. O Caio vai compreender se eu não for." "Vai? É o que eu espero." Letícia sorriu carinhosamente para Pilar e, ajeitando os óculos no nariz, disse: "Se as duas ficarem por aqui me recriminando, eu jamais vou conseguir terminar este trabalho." Agora vamos dar uma pausa e analisar a fala da Letícia, certo? A seguinte fala: "Não será o primeiro e muito menos o último", certo? Aqui nós podemos perceber que a Letícia tenta mostrar exatamente aquilo que falam, certo? "Como assim, professora? O que a senhora está tentando inferir?" Então vamos lá. Quando nós estamos lendo uma obra, nós podemos fazer deduções, certo? Análises, suposições a partir das falas das personagens. Então vamos relembrar. Letícia é julgada, certo? Por quê? Porque ela é uma mãe ausente, porque ela tem um sério problema com bebidas, certo? Ela não consegue cumprir aquilo que ela fala e, por conta dessas atitudes, ela é julgada, certo? Então, nós podemos entender essa fala dela como uma forma de reafirmar, de dizer exatamente: eu sou isto, certo? E se eu sou isto, então não tem como mudar. É como se ela dissesse: vocês já sabem o que eu faço e que eu não irei e que será assim, certo? Quando ela diz não será o primeiro e muito menos o último, o quê? Não será este o primeiro aniversário que ela se ausenta e, assim como os outros, ela será o que? Ausente. Como ela não sempre foi. Por quê? Porque nós descobrimos que antes do falecimento do marido, ela era uma pessoa totalmente diferente, certo? E nós também observaremos isso
na seguinte fala: então quer dizer que você não vem mesmo? Você e o Flávio podem me substituir muito bem. Então ela põe, é como se ela abdicasse dos filhos, certo? E da própria responsabilidade dela quanto mãe. E desce para o quê? Para a cunhada, por quê? Porque ela sabe que os filhos têm apreço, certo? Por Pilar e Flávio. Por que ela sabe isso? Pelo que ela observou e pelo que ela ouviu de Ilma, certo? Quando ela descobriu que Caio mentiu sobre a festa, no capítulo Mentira, certo? Em que ele diz que ele não quer festa e ela finge que não sabe, que descobriu que ele não a convidou para a festa de aniversário que ele estava fazendo. Então, nós podemos perceber que Letícia é uma pessoa fechada, certo? E é uma pessoa que não demonstra seus sentimentos. Isso é uma análise psicológica. Por que psicológica? Porque eu estou dizendo como ela se comporta e o que ela sente, certo? É uma análise psicológica. Então, nós podemos agora entender que ela é uma pessoa que é fechada e cheia de sofrimentos, certo? E ela externa o sofrimento dela, a forma que ela encontrou de esquecer do sofrimento, de lidar com o sofrimento, foi o vício, certo? E nós sabemos que esse vício foi a ruína, é a ruína dela, por quê? Porque afasta os filhos dela. Então, a partir de duas falas, nós conseguimos o quê? Fazer uma análise, certo? Sobre a personagem e sobre o enredo e sobre o que estará por vir, certo? Se ela é uma pessoa fechada e se ela já tem a pretensão nas falas dela de que ela assume que ela é ausente e ela será ausente, logo nós podemos deduzir, saber que ela não irá de fato para a festa. Por quê? Porque nós já observamos ao longo dos capítulos que ela é uma pessoa que mente, certo? E por que mente? Ela mente para não desagradar as pessoas, certo? E dizer de fato o que ela sente, o que ela quer, como ela está. Então, nós vamos perceber que ela irá dizer que ela comparecerá na festa, mas de fato ela não comparecerá, certo? Ela falou somente aquilo que Pilar e Fernanda queriam ouvir, certo? Para o quê? Para que elas fossem embora. E por que ela não vai? Porque ela está, mais uma vez, bebendo, certo? Então, nós vamos observar que ela tinha debaixo da mesa garrafas e copos, certo? De bebida. E no capítulo 5, pergunta e resposta, mudará o cenário. Nós veremos agora a festa, voltará para a festa, e nós veremos a situação em que Caio passa, certo? Durante os parabéns e a entrega do pedaço de bolo. Então vamos lá ler o capítulo, página 70. Pergunta e resposta. A pergunta apareceu naturalmente, sem nenhuma razão aparente. Curiosidade apenas, nada mais, nada menos. O pai de Ilma apenas estranhou que o primeiro pedaço de bolo fosse entregue a Pilar e, ainda sorridente, perguntou: onde está sua mãe, Caio? Naquele breve segundo que se seguiu à indagação e antecedeu a resposta, Caio pensou em muitas coisas e viu outras tantas nos olhos de Pilar e Fernanda. No silêncio apreensivo de Flávio, nos incontáveis sorrisos que iluminavam os muitos rostos alegres à sua volta. Bom, então nós aqui concluímos que, de fato, como esperávamos, Letícia não compareceu à festa, certo? Não sabemos ainda o motivo, mas nós temos o quê? Uma dedução, certo? De que ela
já estava bebendo e se embriagou e não foi, mas nós iremos descobrir o que acontecerá, certo? E nós percebemos que Caio fica o que? Constrangido. Por que ele fica constrangido com a pergunta do pai da Ilma? Porque, no fundo, ele sabe porque a mãe dele não está lá, porque a tia dele é mais importante do que a mãe, certo? E porque ele está comemorando o aniversário com todas aquelas pessoas que, de certa forma, são pessoas distantes dele. Por que distante? Porque na nossa relação, nas relações sociais, a primeira relação e a mais íntima e importante que nós temos é a nossa família. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, certo? Adiante nós temos os tios, os avós, todos são importantes, certo? Mas eu quero dizer da convivência, assim, geralmente, certo? Porque tem pessoas que moram com os avós, mas eu quero dizer para vocês que é com aquela pessoa que convivemos. No caso, ele convive com Letícia, certo? Letícia e a irmã, a mãe e a irmã. E a mãe não está lá num momento tão importante para ele, que é o que? O aniversário. É o momento em que é um ciclo, é como se ele renascesse. É um nascimento, certo? Quando você completa um ano de vida, fica para trás, certo? Aquilo que você já viveu, a sua idade, a idade que você tinha fica para trás e é como se você se sentisse o quê? Renovado, como se algo novo fosse acontecer, coisas novas para acontecer, certo? E por isso, o nosso aniversário é uma data importante, porque é quando nós viemos ao mundo, certo? Significa que estamos celebrando a nossa vida. Então, da mesma forma, como é importante esta data para nós, é importante para Caio. E por isso ele se sente constrangido quando perguntam sobre a mãe dele. Mas por que ele se sente constrangido? Não pela pergunta, mas porque ele sabe o que de fato está acontecendo e o motivo de ela não ter comparecido. A verdade o apavorou. Ele teve medo dela tanto quanto odiou aquela pergunta. Começou a ver malícia nela e no sorriso generoso do pai de Ilma. Ele sabia, ele sabia, ele sabia. Aquela frase ficou alfinetando sua mente suportável e implacavelmente. Ela está com enxaqueca, seu Henrique. A resposta soou tão inocente quanto a indagação do pai de Ilma. Ah, coitada, disse a mãe de Ilma penalizada. O segundo pedaço do bolo Caio deu para Ilma. Depois disso, ninguém mais fez perguntas. Então, como ele sempre está sendo atormentado com essa situação e por essa situação, ele acaba vendo o quê? Um julgamento nas pessoas. Observem que a pergunta, o narrador nos diz o quê? Que a pergunta feita pelo pai de Ilma foi uma pergunta inocente, natural, certo? Por quê? Porque o aniversário dele e a mãe dele deveria estar ali, certo? Então foi uma pergunta natural, certo? Espontânea. Mas como ele sabe o motivo e como ele se sente atordoado por isso, e é algo que causa vergonha, que ele se sente envergonhado, ele começa a agir como se estivesse sendo julgado, como se as pessoas ali soubessem o que está acontecendo com ele, quando na verdade não sabem, certo? Então é como se fosse aquela sensação de perseguição, de que as pessoas ao redor sabem e estão constantemente julgando, certo? Quando na verdade tanto o pai de Ilma quanto a mãe de Ilma não sabem o que está acontecendo. Só quem sabem são Fernanda, Pilar e Flávio, certo? Agora nós veremos por que Letícia não foi para a festa de Caio, certo? Guardem aí
o que vocês pensaram, a dedução de vocês, e nós vamos descobrir. Agora, sai da festa, certo? Nós saímos da festa e fomos para o quê? Para a casa de Letícia. E nós vamos perceber que, como nós pensamos, Letícia não foi por quê? Porque se embriagou, certo? E Fernanda, da mesma forma como o irmão se apavorou com a pergunta, Fernanda vai se apavorar ao ver a casa toda escura, certo? E também silenciosa. Por quê? Porque ela já conhece a mãe, ela já sabe o que aquilo significa, certo? Então, ela, no fundo do coração dela, ela já espera a cena que ela vai encontrar, mas segundos antes ela fica dizendo que não, que talvez não seja aquilo que ela está pensando e que ela gostaria que fosse diferente, ela gostaria de encontrar a mãe se arrumando no quarto, certo? Mas ela vai se deparar o quê? Com a mãe embriagada no sofá e várias garrafas no chão e os papéis jogados também no chão. Então, mais uma vez, Fernanda irá o quê? Se decepcionar com a mãe, certo? E nós percebemos que é uma situação que é como se não tivesse solução e nem reversão. Mas nós sabemos que existe sim, certo? No entanto, não depende só da Pilar, não depende só de Caio nem de Fernanda, mas depende também de Letícia, certo? E nós vamos também conseguir sentir a mesma sensação que Fernanda sente como tristeza, aflição, certo? A partir da descrição do narrador, como o narrador, as palavras que o narrador escolhe para descrever essa cena, e nós sentimos a angústia. E por que nós sentimos a angústia? Tanto pelas palavras quanto pelo ambiente, um ambiente escuro, silencioso, certo? Ou seja, isso soma e potencializa os sentimentos e o temor de Fernanda. E como atividade para casa, sobre estes capítulos, eu proponho a seguinte questão: por que Caio, ao ser questionado sobre a mãe, apavora-se? Comente sobre a situação, certo? Então, aqui vocês terão que dizer, obviamente, vocês perceberam por que ele se apavora, e aqui será trabalhada a argumentação de vocês. Por que isso acontece? Como isso acontece? Certo? Vocês podem descrever, vocês podem usar citações, certo? Referenciando o livro. E desenvolver a ideia de vocês, a resposta de vocês. Então é isto e até a próxima aula.